Olá, senhoras e senhores, muitíssimo bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o professor Thiago Jesus de Matemática. Se você não é inscrito ainda, aproveita e inscreva-se aqui no canal, ok? Fortaleça o trabalho que está sendo realizado. Bem, esse conteúdo aqui, ele é dedicado a falar a respeito de como interpretar uma situação problema, um texto matemático. Então eu titulei ele como interpretação textual, simplesmente, que consiste em você traduzir ou interpretar do português para o matematiquês. Isso aí mesmo. Você interpretar da linguagem português para uma linguagem algebrês, para uma linguagem aritmetiquês. Se é que existem essas palavras, né? Se não existe, agora passou a existir. Traduzir para o geometrês. Bem, senhores e senhoras, o cálculo, muitas vezes, a conta, enfim, a estrutura ali que você tem que tecer geometricamente, muitas vezes não é o problema. O problema maior, né, a dificuldade maior, é justamente o aluno ler todo o texto ali em português, seja ele curto, seja ele médio, seja ele um textão, né, como a galera diz. A dificuldade está aí. Porque dentro daquele texto existe uma realidade impressa ali. Existe uma contextualização. E aquela contextualização, de certo, ela vai ser resolvida por um modelo matemático. Opa, grava essa palavra, modelo matemático. Então, papel e caneta aí na tua mão, ou lápis, o que você quiser, teu caderno, folha de fichário, tá valendo. E toma as seguintes notas, ok? Ou então aí no Note, fica à vontade, do celular. Bom, primeiro passo, o que você tem que fazer? Primeira ação tua, ler o texto. Ah, professor, isso é lógico, tem que ler o texto. Então, mas tem gente que não lê o texto, tem gente que já vai caçando o número, tem gente que já vai maceteando ou querendo macetear, bisurado, pegar os números, os dados, né, os famosos dados, quer fazer a coleta de dados antes de entender o contexto. Primeira coisa, você tem que ler o texto. Aí já na sequência, aí dentro do primeiro passo, analisar aquele texto, ou seja, enxergar o contexto que está ali, a realidade que está ali, certo? Aí depois que você enxerga aquela realidade, você entendeu o contexto, você vai para um segundo passo. O segundo passo é você coletar os dados. O que é coletar os dados? Você pegar as informações. Ah, eu tenho aqui velocidade, um exemplo, né? Eu tenho vamos lá, eu tenho distância, vou pegar um pouco de física aí, eu tenho distância e tenho tempo. Aí ele vai me pedir velocidade. Então eu sei que o modelo matemático para encontrar a velocidade média, por exemplo, é o deslocamento, ou a variação do deslocamento sobre a variação do tempo. Porque o terceiro passo é você justamente encontrar ou identificar o modelo matemático. Vou repetir, né? Você, então, o segundo passo é coletar os dados, pegar as informações numéricas e até textuais que sejam, de tudo que tem, das grandezas que existe, tá? Eu tenho aqui distância de um ponto A até um ponto B, coleta. Eu tenho a distância de um ponto C até um ponto D, coleta. Ah, ele quer a distância do ponto A até o ponto C, dentro daquele contexto ali. Então você vai coletar os dados, vai anotar aquilo que tem e aquilo que você precisa. Então o terceiro passo é você identificar o modelo matemático, né? Já na sequência da coleta de dados. Quando você identifica um modelo matemático, professor, modelo matemático modelo matemático. Você vai resolver aquilo como? Por qual modelo matemático? Por qual regra? Por qual lei? Por qual padrão? Mínimo múltiplo comum? Máximo divisor comum? Razão e proporção, já englobando a regra de 3, juros, né? Juros. E esses juros é simples, é composto, é porcentagem, é por estatística, é probabilidade. Nossa, já listamos 8 aí. E tem mais? Tem muito mais. Né? Tem muito mais aí de modelos matemáticos que você pode resolver. Já atendendo para o ensino médio aí, funções e por aí vai. Ok, galera? Ok? Então, amores, para a gente dar um exemplo prático aqui da coisa, vamos ilustrar uma situação, problema, tá? Uma contextualização bem simples para você fixar aí
os passos, as ações que você tem que fazer. Leitura, análise, coleta de dados, identificar o modelo matemático, né? E depois que você identifica o modelo matemático, você tem que conferir os dados, evidentemente, seria o quarto passo, né? Tirando uma prova real, por assim dizer, e pronto, encerrou. E o quinto passo aí seria você responder. Bem, digamos que o investidor ele vai aplicar um capital de R$1.000. Bom, aqui está o capital de R$1.000. Está coletando dado, tá? Está coletando dado. R$1.000 é a primeira informação numérica ali. Ele vai aplicar num período de 3 meses. Uma outra informação você coletou. Sob, né, a uma taxa de 6% ao mês. Outra informação. Então aqui, ó, você tem as 3 informações que o texto dá. O que ele pode te perguntar? Bom, tem 2 possibilidades aqui. Ele pode te perguntar os juros, quer saber quanto rendeu, e pode te perguntar o montante, né? O quanto que você acumulou, tá? Ou ele pode perguntar as 2 coisas. Tá, preciso de mais uma informação para identificar o modelo matemático. É juros simples ou composto? Digamos que seja juros simples. Então, está sob o regime aqui de juros simples. Se está sob o regime de juros simples, então vamos trabalhar juros simples. Okay? Então, vamos pegar todos esses dados aqui e trabalhar com o modelo matemático de juros simples. Professor, é juros ou montante? Não, dos dois. Né? A partir de um a gente pode obter o outro também. Então, digamos aqui que a gente quer encontrar os juros. Modelo matemático no juros simples. Capital, que multiplica a taxa, que multiplica o período. Bom, o que é os juros mesmo? Os juros é aquilo que rendeu, né? É o rendimento. E o capital? O capital juntando com os juros, ou seja, uma adição entre eles, você adquire o montante, né? O valor acumulado. Ora, então vamos calcular? Vamos. Então os juros aqui, ó, é igual a R$1.000, que é o valor principal, ou seja, o capital inicial, o dinheiro, o valor inicial é aplicado, a taxa 6% ao mês, que multiplica 3 meses. Então a taxa está ao mês, não preciso converter, tá? Você tem que se atentar para esses detalhes. E 3 são os meses, né? 3 ali representa a quantidade de mês. Bom, senhores, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer cálculo, né? Aritmético. Ó, eu tenho aqui, ó, vou simplificar esse zero com esse zero, vou simplificar esse zero com esse zero aqui, ó. Quem que me sobrou aqui para contar a história? O 10, o 6 e o 3. Então, 10 vezes 6, 60, certo? 60 vezes 3, 180. Então, encontramos o nosso juros. Nosso juros é R$180. É o quanto rendeu. Então, aqui é o quanto rendeu. Quanto que montuou? Ou seja, amontoou. O montante. O montante será os juros mais o capital. Tá? Aí vou deixar aí para você concluir. Bem tranquilo, né? Os juros mais o capital inicial, que é de R$1.000. Então você vai obter aí o valor do teu montante. Tranquilo? Então, dando sequência aí agora para o meu 6º ano, meu 7º, meu 8º, meu 9º, tá? E meu 1º ano, que vai ter as correções das tarefas pontuadas, que está nessa vibe, nessa pegada de interpretação textual. Segue a sequência aí, meus amores. Bem, senhoras e senhores, temos aí então a nossa primeira questão da tarefa pontuada do 2º bimestre de 2020. Bom, já fui diretamente aqui à prática, tá? Então a gente vai pegar a estrutura do texto, trazendo já a interpretação na prática, tranquilo? Então o contexto lá, só coloquei aqui um lembrete, né? É a linha Fabril, uma linha de produção, onde a gente tem que cortar, dividir, repartir. Então isso nos traz a ideia de máximo divisor comum, porque quando temos ideia de tempo, nos remete a mínimo múltiplo comum, ok? Então quais são os numerais que temos lá? 312 e o 468. São os 2 caras que a gente vai extrair o máximo divisor comum,
ok? Lembrando que temos duas respostas aí. A quantidade de pedaços, de fatias, de peças, ali do que está sendo tratado o contexto, e a medida. A medida vai ser o valor do máximo divisor comum, tá? E o que sobra aqui, o que resta, vai ser a quantidade de pedaços, de fatias, de peças, ok? Então temos aqui, por 2, o primeiro primo aqui na fatoração simultânea, 156, 156, 234, 234. Os dois pares continuam sendo 2, ok? 78 e 234 por 2, 117. Bom, 1 mais 1, 2, mais 7, 9, 7 mais 8 aqui, 15, dá por 3. Critérios de divisibilidade por 3. A soma dos algarismos do número, dando um número divisível por 3. Então o 3 ele é divisor desse número. Ok, 78 por 3 dá 26. O 117 por 3 dá 39. Será que ainda dá por 3? Vamos ver. 2 mais 6 dá... 2 mais 6 dá 8. Ou seja, não dá 3. Por 3 não rola. Agora o seguinte. A gente tem um número primo aqui para encerrar, que é o 13. Beleza? 26 por 13 dá 2. E o 39 por 13 dá 3. Encerra o papo ali. Tranquilo? Encerramos ali. Aí você percebe que nessa parte aqui, ó, nós temos o que restou. Então, 5 peças, beleza? E aqui você vai extrair, vai multiplicar para você encontrar o mínimo múltiplo comum, ok? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 13. Então a gente tem 4 que multiplica 13, que multiplica 3, perdão, que multiplica 13. A gente tem 12 que multiplica 13. 12 que multiplica 13, né? É 156. Beleza? Então temos as nossas respostas aqui. 5 fatias, 5 pedaços, 5 peças, o que for, tá? E a medida é 156 metros, centímetros, o que tiver dentro do contexto ali. Ok, galerinha? Então, seguindo aqui para a segunda questão. Mesma ideia. Dividir, cortar, compartilhar, partir. MDC. Ideia de tempo, de se encontrar, daqui a quanto tempo que vai se encontrar, etc. MMC, ok? Então, o contexto lá, o torneio no Colégio 1º de Maio, em relação às equipes, ou seja, ele quer saber a quantidade de equipes formadas e quantos participantes em cada equipe. Mesma ideia aqui, ó, né? A quantidade de equipes vai ser o que sobra. A quantidade de participantes em cada equipe vai ser o próprio máximo divisor comum entre eles. Nós temos ali turmas, tá? Dentro do Colégio de Maio. Uma turma com 30 alunos, outra com 48 e outra com 36. Aí pode ser turma do 7º ano, do 8º, do 9º, pode ser todo mundo do 7º ano, do 6º ano, não interessa. Vai ter um contexto qualquer ali. Acontece que uma turma tem 30 alunos, uma segunda turma tem 48 e uma terceira turma tem 36. E desses montantes aqui você tem que formar equipes com quantidade de participantes, a mesma quantidade. Então é MDC, ok? Máximo divisor comum. Bom, todos pares, chamamos o 2. 15, 24 e 18. Bom, dá por 3 agora. 5, né? 8 e meia dúzia. E agora? E agora parou. Né? Agora parou. Aí a gente já sabe como é que funciona. Aqui a gente tem as quantidades das equipes. 5 equipes nessa turma aqui, 8 equipes nessa turma e 6 equipes nessa turma. Então a gente vai ter um total aqui de 19 equipes, certo? E aqui a gente tem a quantidade de participantes. Então já vamos colocar aqui na resposta. Equipes formadas. A gente tem 19 equipes formadas com 6 participantes em cada equipe. Ah, professor, entendi.
Boa, é isso aí mesmo. Quero que você entenda. Tranquilo? Então, seguindo aqui o nosso barco. Na terceira questão, o contexto lá, em uma sala de aula, ela tem 8x5. Não falou que é retangular, mas é lógico que o formato dela plano, né, em 2 dimensões, ali o piso dela é retangular. Ok? Aí sobe as paredes, nas laterais, você vai ter ali um sólido geométrico. Então você entendeu que é um retângulo 8 por 5 metros. Qual o contexto ali? O cara quer colocar rodapé. O rodapé é aquele pedaço de cerâmica que vai contornar. Opa, você ouviu contornar? Então vai calcular o perímetro. O perímetro da figura geométrica é a soma dos seus lados. Ocorre que a largura da porta, tá vendo? É 1 metro, então a gente vai descontar 1 metro. Então qual o perímetro aqui a ser calculado, né? Então a gente pensou, para assentar os rodapés é necessário calcular o perímetro da sala. Perímetro é soma dos lados, certo? Soma dos lados de um polígono. Então a gente vai calcular aqui o perímetro, ok? Vai ser 8 mais 8 mais 5 mais 5. Aqui dá 16, não é isso? Aqui dá 10, ok? Então a gente vai ter 26. Menos 1 metro lá da largura da porta, a gente tem 25 metros lineares e não se fala mais nisso. Ah, professor, agora eu consegui pegar isso aí. Então vamos aqui fechar. A gente falta 2 questões aqui, beleza? 4 e 5 da tarefa pontuada, essa é a correção. E uma sala retangular. Agora ele falou que a sala retangular, maravilha, show de bola. 6 por 4 metros. Ele quer, o que ele quer aqui? Ele quer assentar as cerâmicas, o piso, certo? E ele vai assentar em toda a área, ok? Então a área aqui descrita é o comprimento vezes a largura, que só pode ser 24 metros quadrados, ok? Show de... Bem, amores, fechando agora com chave de ouro, ok? A última questão é da tarefa pontuada, que é uma questão conceitual, ou seja, não precisa de cálculo, então não tem conta, não tem número, mas é matemática, ok? Eu peço lá, defina triângulo. Então eu desenho um triângulo ali, tá vendo? Ó, um triângulo ABC. O que é isso, triângulo ABC? Triângulo com vértice A, vértice B, vértice C. São os elementos do triângulo. Então esse triângulo aqui, ó, tem os segmentos AC, tem um segmento AB, certo? AC, AB, tem um segmento CB. Então aqui você já consegue, ó, arquitetar e o conceito de um triângulo, conceituar o triângulo, defini-lo, certo? O que é um triângulo? Uma figura geométrica que é formada por 3 segmentos de reta, certo? 3 lados. Esses 3 lados podem ser iguais, aí você tem um triângulo equilátero. Esses 3 lados podem ser todos distintos, né? Não tem mesma medida. É um triângulo escaleno. Pode ser um triângulo que tem 2 lados com medidas congruentes, de mesma medida, né? E uma difere. Aí você tem um triângulo isósceles, por exemplo. Você pode ter um triângulo retângulo, que tem um ângulo reto com 90 graus, um triângulo retângulo, tá vendo? Um triângulo isósceles, um triângulo equilátero e um triângulo escaleno, com medidas distintas, ok? O que mais a gente pode extrair aí desse triângulo? O triângulo ele tem ângulos internos. Se é triângulo, não, triângulo. São 3 ângulos. Eu tenho esse ângulo aqui, eu tenho esse ângulo e eu tenho esse ângulo aqui, ó, certo? Posso chamar esse ângulo de C, esse de B e esse de A. Então, o triângulo, ele contém 3 ângulos internos, ok? O triângulo, ele tem ângulos externos, tá? Ó, aqui o ângulo externo. Eu tenho outro ângulo externo aqui, ó. Eu tenho mais outro ângulo externo aqui desse triângulo. Tá vendo? Bem, a gente pode aqui, ó, ficar falando a respeito de triângulo, tá? Ad eterno. Pode falar aqui 1 hora só de triângulo.
Mas vamos fechar por aqui. O conceito é muito simples. Figura geométrica plana formada por 3 segmentos de reta. Ok? Temos 3 ângulos aqui internos. Beleza? Perceba ó, o que a gente pode falar. O ângulo interno aqui, ó, vou pegar esse ângulo aqui, ó, tá? Independente da medida. Mais esse ângulo externo aqui dá 180 graus. Então, uma outra verdade aqui que você pode extrair. Um ângulo interno, ó, mais um ângulo externo de um triângulo, né, ou de um polígono qualquer na realidade, resulta em 180 graus. Ok, galerinha? Então, vamos encerrar por aqui, tá? Te vejo aí em outros vídeos, em aulas ao vivo, tá certo? Você que não é aí do meu 6º ano, pode se inscrever no meu canal, me dê essa força, ok? Tamo junto, um abraço, fui.